Bem-vindos ao painel Thought Exchange do Capacity Latam, o futuro do peering. Antes de iniciar, quero agradecer a todos os nossos patrocinadores por tornar esse evento possível. Temos ótimos palestrantes, incluindo o nosso moderador Charles Desage, sócio-gerente da Cambridge Management. Obrigado, James. Estou muito satisfeito por estar aqui, mesmo que virtualmente. Mas sei que voltaremos a estar juntos em breve e também entusiasmado em moderar esse painel sobre o futuro do peering. Quero dar as boas-vindas ao Ivo Ivanov, que é o CEO da D6 International, e também dar as boas-vindas ao Milton Kashiwakura, diretor de projetos da NCBR, e ao Salvador Bertenbreiter, CSO da PIT Peru. O tema, como eu disse, é o futuro do peering. Mas antes, vou pedir aos colegas que se apresentem e depois vamos falar sobre o intenso tráfego na América Latina em vários corredores. Ivo, por favor. Obrigado, Charles. É um grande prazer estar nesse painel com você mais uma vez, depois de mais de um ano. No ano passado estivemos em São Paulo juntos e hoje valorizamos ainda mais aqueles momentos depois de mais de um ano de muitos desafios. Como você disse, eu sou o Ivo Ivanov, CEO da D6 International e também Chief Strategic Officer do Grupo AG, responsável pelo desenvolvimento de estratégias de produto e análise de tendências. Obrigado, Ivo. Milton, por favor. Eu sou Milton Kashiwakura, diretor de projetos da NIC-BR. Minha equipe, como vocês sabem, estão dedicados a mais de 33 pontos de troca de internet no Brasil. Estou muito satisfeita em participar desse painel. Obrigado. Obrigado, Milton. Salvador. Oi, Charles. Sou o Salvador Bertenbreiter e mudamos o nome da empresa. Não somos mais PIT Peru, agora somos Peru IX. Sou o CSO da Peru IX e encarregado do setor de estratégias de projetos e realizamos muitas coisas ao longo do ano. É um grande prazer participar do painel com vocês. Obrigado a vocês. Agora gostaria de fazer algumas considerações e sabemos que o tráfego da América Latina é dominado pelo corredor norte-sul, com corredores a oeste entre a América Latina e Los Angeles e a leste para Miami. Isso significa que esses pontos de troca estão fora da América Latina e sabemos que há muita disponibilidade para uso da nuvem na América Latina e que significa muitos pontos no tráfego norte-sul. Considerando esse ambiente, minha pergunta é: leve em conta esse cenário atual e que vocês têm vivido nos últimos 12 meses, considerando que já nos conhecemos e estivemos em São Paulo e agora estamos cada um no lugar diferente, e nesses 12 meses, o que os seus clientes mais desejam e o que você pode atender? Ivo, obrigado, Charles. Eu concordo que os últimos 12 meses, mais ou menos, têm sido muito desafiadores
para todo mundo no planeta, vimos o que ocorreu em todos os lugares e percebemos que a principal lição aprendida é a importância da infraestrutura digital. Esses últimos 12 meses justificaram ao mundo a importância dessa infraestrutura digital, dos pontos de troca, dos data centers, operadores, todos cruciais, como comunidade de serviços de interconectividade. Provamos que, devido a essa infraestrutura digital robusta, os negócios prosseguiram e cresceram. As pessoas que estavam fisicamente isoladas puderam se conectar virtualmente. Essa legitimidade não é recente, certo? Era muito claro para todos nós, mas agora cada tomador de decisões no planeta, seja do setor de logística, finanças ou mesmo o dono de uma sorveteria, já entendeu a importância da digitalização e, mais ainda, na minha opinião, é que governos, políticos, criadores de políticas, todos entenderam plenamente que a infraestrutura digital é a base para o crescimento econômico. Essa realidade não surgiu nesses 12 meses, mas sim uma aceleração e o reconhecimento da sua importância, como falei. Com relação a G6, como sabem, temos operações em 28 mercados mundiais, sudeste da Ásia, Índia, América do Norte, sul da Europa, Oriente Médio. Portanto, estamos presentes em vários mercados que são fontes para análise. E, além disso, vimos o uso da capacidade conectada às plataformas cresceram muito e principalmente percebemos que não ocorreu nenhuma interrupção dos serviços, comprovando a robustez, considerando o aumento enorme, cerca de 400% do uso de aplicativos em gestão e 300% de crescimento nos setores de games, serviços de streaming e uso da nuvem em geral. Que é importante para os colegas também desse painel. Não menos importante, também verificamos que como as redes e a conectividade deve ser desenhada em termos de capacidade, levando em conta as redes, pensando nas assimetrias no passado e a interatividade, como no caso das videoconferências, que não eram tão utilizadas como atualmente é o normal. Todas as aplicações demandam uma abordagem simétrica. O volume de download é igual ao volume de upload atualmente. Isso demanda uma nova topologia de rede. Também é preciso se rever isso. Muito obrigado, muito interessante. Milton, qual é a sua opinião? O que aconteceu com vocês? No nosso caso, os clientes são os provedores de serviços de internet brasileiros. Aqui no Brasil, há uma percepção forte de que a internet é muito necessária na maioria dos setores. Como exemplo, no ano passado, com a pandemia de Covid-19, as pessoas com acesso à internet eram atendidas mais rapidamente do que as que não tinham. Nas instituições educacionais, escolas, universidades,
Foi bem percebido que sem internet o ano letivo estaria perdido. Na área da saúde, as autoridades permitiram o serviço de telemedicina para tratamento remoto dos pacientes. O e-commerce cresceu muito. O tráfego de entretenimento cresceu. As pessoas estão trabalhando de forma remota em home office. Isso tudo gera um crescimento substancial do tráfego no Brasil. No início da pandemia de Covid-19, por causa dos novos hábitos, o tráfego cresceu muito e ainda está crescendo. E nos últimos meses também vimos um grande aumento da base de usuários. A necessidade de acesso à internet ficou evidente no Brasil. Dessa forma, no nosso caso, nossos clientes estão satisfeitos com o serviço da nossa empresa, acompanhando esse crescimento no Brasil. Começamos antes da pandemia com menos de 10 terabits por segundo e agora atingimos mais de 18 terabits por segundo. É um grande aumento. Esse é o cenário. Ok, Milton, obrigado. Salvador, qual o seu cenário? Eu acho que desde o nosso último encontro é importante mencionar como a pandemia acentuou as diferenças entre países em relação à infraestrutura. Por exemplo, em certos países europeus e nos Estados Unidos, a situação já é complicada quando se está em lockdown. Mas se você tem uma boa internet, você pode continuar a trabalhar ou estudar de forma remota. Infelizmente, especialmente na região da América Latina, isso é um grande problema em muitos locais, porque muitos estudantes não têm computadores nas suas casas, mas quando têm computadores ou smartphones, as redes não foram projetadas para receber esse volume de tráfego, como o Ivo falou. As redes foram desenhadas para downstream e não para o volume de upload, como as videoconferências e tudo mais. Isso mudou o cenário do tráfego IP no Peru. Com o lockdown, o tráfego do VIP apresentou gargalos, um problema para as chamadas por vídeo, que não houve uma solução para isso, pelo menos no Peru. Os serviços de conferência com vídeo não usam peering para tráfego e o sistema apresenta muitos problemas como gargalos, comprovando a importância do peering. Com o peering local, os gargalos não ocorreriam porque o sistema é robusto. Isso é muito importante, especialmente para que as pessoas possam se conectar, porque o tráfego via IP em áreas como na capital Lima é muito barato comparado a outros locais do país. Se você se afastar uns 100 quilômetros daqui, o preço da internet é 3 vezes maior do que em Lima. E o maior problema é que essas pessoas não conseguem ter uma boa internet nem pagar por ela. Eu acho que é isso mesmo. Salvador, você está em Lima, né? Espero. Bom, falamos sobre isso. Mas ele vai voltar. Enquanto isso, eu quero fazer uma pergunta para você, Ivo. Levando em conta esse cenário, o que você gostaria que seus clientes soubessem há um ano atrás? Neste cenário, concordo totalmente com os colegas, como falei, e
Eu quero acrescentar um ponto que o Salvador já falou e é muito importante, que as diferenças no nível de desenvolvimento dos países ficaram muito óbvias durante a pandemia, que o Salvador mencionou, especialmente nos países sul-americanos, onde a infraestrutura digital ainda não está totalmente implementada, ou o conteúdo não é localizado quanto nos outros mercados. Vimos que as atribuições não da nossa indústria, mas dos criadores de políticas, das empresas de investimento e governo em geral, deveriam impor o melhor arcabouço possível para propiciar a implantação de infraestrutura digital apropriada como estratégia para mitigação de futuras crises. A infraestrutura digital pode ser uma poderosa ferramenta para previsão, mitigação e até mesmo eliminação de risco de crise. Todos concordamos que outras crises vão ocorrer no futuro. Eu adoraria poder dizer que não vai acontecer nenhuma pandemia nos próximos 100 anos, mas ninguém concordaria comigo. Pelo menos agora conhecemos a importância e devemos aproveitar esse painel e o alcance do Capacity Latam para chamar a atenção dos tomadores de decisão, investidores, para promoverem a implantação apropriada da infraestrutura digital. Eu realmente concordo com você, muito importante. Obrigado, Ivo. Você está certo, devemos utilizar esse canal para disseminar essa mensagem tão importante. O que fazemos hoje será parte do futuro e sabemos que se não aproveitarmos as oportunidades e realizarmos agora, vai ser muito mais difícil depois. Salvador mencionou as diferenças entre países e regiões, até mesmo dentro de um único país, como o Peru. E Salvador, não sei se você fez de propósito, mas de qualquer forma ilustrou bem o problema. Salvador, não, eu fiz de propósito, tive que responder a uma chamada, mas você voltou, excelente. Mostra que está funcionando bem. Você quer concluir? Então, pode concluir o que dizia. Eu realmente tenho muita sorte de ter 2 conexões de internet, mas muita gente não pode ter isso e voltar tão facilmente. Por isso que uma infraestrutura digital robusta é necessária. Temos que fazer isso e não para levar entretenimento, mas para promover a inclusão digital, como o Milton falou. Temos que fornecer conectividade, porque é como ainda vamos trabalhar por um tempo. Não sabemos quanto tempo vai demorar a pandemia, mesmo se ocorrer algum tipo de evento catastrófico temos uma boa infraestrutura digital e as atividades econômicas vão continuar. Eu acho que tudo está relacionado com a aceleração. Vemos uma aceleração em tudo, gerando a transformação digital em todos os setores, realmente. Milton, eu tenho uma pergunta para você. O que você gostaria que seus clientes soubessem há um ano atrás? Milton, sim. Obrigado. No nosso caso, levando em conta o que o Ivo falou, e vemos o Brasil apresentar características diferentes em cada região do país. Temos uma boa internet nas regiões sul e sudeste do país, mas nas regiões centro-oeste, norte e nordeste mais na região norte e nordeste do país são
não são tão boas. Estamos tentando implementar uma boa infraestrutura na região norte do país. Temos um novo projeto, não tão recente, mas é um projeto que chamamos Projeto Aberto para a CDN. Oferecemos às empresas de CDN espaço nos data centers e também oferecemos banda larga para alimentar o caixa das CDNs. Uma forma de incentivar o fornecimento de seus serviços nessa região do país, já que a infraestrutura não é muito boa. Começamos em Manaus ao final de 2020. Tivemos uma boa surpresa com o aumento do tráfego e precisamos aumentar a capacidade para atender o aumento no volume. Contudo, temos enfrentado problemas de banda larga insuficiente que é necessária para alimentar os cachês das CDNs. Mas estamos atentos e acompanhando a evolução das ISPs no Brasil e por isso temos trabalhado muito. E quero deixar a mensagem para os participantes que podem contar conosco porque estamos fazendo o melhor para fornecer a infraestrutura necessária para o crescimento das ISPs. Ótimo, muito obrigado. Bom, pensando em expansão e desenvolvimento, quais foram as mudanças mais importantes em termos de desenvolvimento durante esse período e que pode atrair mais clientes? E fazer mais uma pergunta para o Ivo. Quais foram os avanços que vocês realizaram em termos de soluções durante esse período? E combinar as duas perguntas para que você responda, Ivo. Claro, com prazer. Isso está muito relacionado com o tema do painel sobre o futuro do peering, que é o que você está perguntando, certo? Temos que aproveitar as lições aprendidas, como falei. E já que me pergunta sobre o futuro do peering, eu respondo sobre o ponto de vista da DESEX, que está relacionado com o que você falou, com a transformação digital em todos os lugares, tendo como ponto de partida isso, digo que é o principal influenciador para o futuro do peering, que consiste de duas estratégias: geografia e serviços. Para a geografia, eu tenho uma única forma de descrever: a latência se torna nova moeda. Isso para a geografia. Todos os aplicativos de uso pessoal profissional, seja nos desktops ou sistemas complexos. Por exemplo, nesse momento estamos usando o Zoom ou para aplicativos colaborativos, games, esporte ao vivo, streaming e robótica e comunicação em tempo real, para a indústria automotiva, consultas médicas virtuais, aplicativos educacionais, explicação de modelos complexos, e tudo isso demanda um alto nível de desempenho na velocidade da luz.
tudo em milissegundos, que até a demanda por aplicativos que precisam de mais de 35 milissegundos e que já não atendem a certos aplicativos. E sabemos que o patamar mágico passou a ser 65 milissegundos. E essa infraestrutura de 60 e 65 milissegundos para tráfego é necessário, levando em conta o que se prevê para o futuro. Assim, pensando no futuro do peering, acho que o peering deve ser muito localizado, o máximo possível. Plataformas devem ser criadas próximas ao usuário em toda a América do Sul e, claro, no mundo todo. Mas se estamos falando da América do Sul, é necessário que esteja na borda do sistema para minimizar ao máximo os problemas de latência e de rota. E com relação ao conteúdo, também deve ser localizado, claro, mas se não ainda o é totalmente, poderá ser nos próximos anos. Temos que criar rotas mais curtas ou melhores para a transmissão de conteúdo. Vejam que o corredor de Miami provavelmente não consegue atender a toda a demanda da América do Sul. É necessário novos corredores, como no corredor Atlântico Sul, para tráfego de conteúdo da Europa ou do sul da Europa, que é importante. Eu gostaria de destacar o Ela Link e também outros cabos submarinos que já diminuíram muito a latência e encurtaram a rota entre a Europa e a América do Sul, sem passar pela América do Norte. Essa é a estratégia geográfica. A Dexis anunciou recentemente uma série de avanços interessantes. Gostaria de destacar o nosso programa Dexis as a Service. Criamos um mix de setups diferentes com soluções completas e prontas, com muita flexibilidade. E temos o Dexis On The Box com diferentes tamanhos de plataforma que pode ser utilizada para diferentes serviços e aplicativos nos data centers dos clientes, em redes corporativas, onde for. Pode ser instalado de forma muito fácil e rápida, pode ser um pequeno pacote pequeno, mas que contém toda a suíte de serviços. É a segunda parte da resposta, que é muito empolgante, é a estratégia de serviços. A geografia é muito importante, mas os serviços vão criar uma geração de peerings. Não é um peering público como conhecemos, nem peering privado com diferentes versões e preços, mas serviços de peering ligados à conectividade na nuvem. Temos plataformas muito boas e que estão sendo utilizadas pelos provedores de serviços, ou no caso do projeto do Microsoft, com a Dexis para o fornecimento de serviço de peering, e está na nossa plataforma. Essa camada secundária para fornecer conectividade para o Microsoft 365 sem passar por hubs. Isso modifica drasticamente a performance de todos os aplicativos do Microsoft 365 e funciona exatamente como muitas instituições querem administrar suas redes. Uma conexão direta com os provedores de aplicativos, como a própria Microsoft, ou a Oracle, AWS, Google, IBM e outros. Esse é o futuro do peering, com foco no serviço baseado nas novas demandas do mercado, como consequência da digitalização em todos os lugares e em cada organização. Os próximos setores serão os bancos, a indústria automotiva, o setor da saúde, na verdade tudo. Esse é o caminho do peering da nova era. Fantástico, vejo muito entusiasmo. Salvador,
O que me diz? Quais foram os avanços e inovações que mais entusiasmaram nos últimos 12 meses? Tudo que você fez nesse período. Certamente que a geografia é muito importante para nós, como o Ivo falou. É possível aumentar a capacidade para serviços de banda larga, cabos de fibra ótica, 100 GB ou mais. Porém, não se pode esquecer a latência, 2/3 da velocidade da luz. Isso tem que melhorar, só mesmo com pontos de peering local. Na minha opinião, a abordagem tradicional dos serviços na América Latina, de Miami a São Paulo, foi boa, mas agora a demanda exige a maior atenção com a latência, porque os aplicativos precisam de menores latências. Numa apresentação que eu assistia comparando a latência entre os países da América Latina, mostrou que o tráfego entre Brasil e Argentina é muito intenso, mas a latência é boa, enquanto que o tráfego do Brasil para o Peru, Equador, o Bolívia, outras regiões é bem alta, e a latência é muitas vezes melhor do que aquela que passa por Miami. Vejo ser melhor ter pontos locais para as GDNs poderem fornecer seus conteúdos o mais próximo possível dos usuários finais. E a única forma de atender a grande demanda por baixa latência é através do peering local. Precisamos provar ao ecossistema que não é só para as SPs, mas também para os carriers. E, em alguns casos, o tráfego IP entre dois provedores dentro do nosso país, por exemplo, passa por outro país. Isso não faz sentido. É preciso assumir a responsabilidade sobre a latência. Não é só transportar um número X de megabits de tráfego, é preciso fornecer serviços com latência baixa. Também é importante, como o Ivo falou, a necessidade de estarmos preparados para eventos inesperados, como nessa pandemia. Não havia outra opção de tráfego. Os SPs não tinham banda larga suficiente. E isso pode ocorrer por causa da globalização e com o aumento crescente de tráfego. Muito bom, obrigado. Com relação à geografia e os serviços, são muito importantes para a disponibilidade de banda larga e infraestrutura. Além da localização de conteúdo e o fato esses novos cabos submarinos que melhoram a questão da latência e tudo mais. Muito importante. Milton, eu queria te perguntar sobre a sua perspectiva em relação aos desafios e oportunidades que você vislumbra para o futuro da sua empresa. E também a questão das empresas que você admira. Quais foram os desafios e oportunidades que se apresentaram para a sua empresa? Ok. Eu concordo com o Ivo e com o Salvador que a latência é muito importante. O Brasil é um país muito extenso. E temos uma concentração na cidade de São Paulo, porque em São Paulo o tráfego é muito grande. Isso ocorre basicamente porque a infraestrutura necessária para atrair empresas CDNs é muito boa em São Paulo. No Rio também. O Rio e São Paulo estão distantes cerca de 400 quilômetros somente. Atualmente, também temos
uma boa infraestrutura na cidade de Fortaleza, na região nordeste do país. Temos 3 pontos de troca de tráfego importantes no Brasil: São Paulo, Rio e Fortaleza. São Paulo responde por mais de 13 terabits por segundo de tráfego. O Rio, mais de 2 terabits por segundo. E Fortaleza, mais de 1 terabit por segundo. Portanto, precisamos pensar por que isso ocorre aqui no Brasil. E eu digo porque existem muitos data centers no Rio e em São Paulo. O Rio de Janeiro tem uma boa quantidade de data centers e agora a Fortaleza está começando a atraí-los. Porém, no resto do país não temos muitas instalações, são pequenas e em pequeno número. Como vê, temos muitos desafios no Brasil e estamos trabalhando junto com o governo para facilitar a construção de novos data centers no Brasil, trabalhando junto a provedores de redes de fibra ótica para expandir a conectividade entre as cidades no Brasil. Temos muito trabalho à frente em relação à demanda por boa infraestrutura e redução da latência, porque o São Paulo concentra um grande número de ISPs, mas a questão da latência é muito alta nas outras regiões do país. Por isso, temos que convencer as empresas de CDN a estarem mais próximas aos ISPs e aos usuários finais. São muitos desafios, mas também oportunidades, boas oportunidades. E quero ressaltar que estamos trabalhando intensamente para atender a esse tipo de oportunidade. E quero ressaltar também que temos projetos que são excelentes iniciativas para proliferar os data centers e as empresas de CDN por todo o país. Perdão, eu interrompi. Pode continuar. Muitas empresas aqui no Brasil estão trabalhando em colaboração conosco. Aqui é um bom ecossistema, porque nesse trabalho de cooperação, sejam os provedores de serviços, dessa forma, cria um bom ecossistema. Mas é necessário mais esforços para melhorar a internet no Brasil. Obrigado, Ivo. Ivo, faço a mesma pergunta para você. Você é mutado. Isso ocorre. Todos nós já passamos por isso. Eu temia a mesma pergunta, mas é só brincadeira. Bom, com relação a desafios, eu diria que o principal desafio para nós é ter
a capacidade de desenvolver o mais rápido possível em diferentes geografias à medida que surge a demanda. Esse é o grande desafio e temos feito tudo para superar o desafio e dizer que o desafio foi aceito. E como expliquei, criando soluções de padronização para instalações com setups eficientes e muita flexibilidade, totalmente automatizado. Queremos cobrir muitas regiões geográficas e com plataformas, e também é outro grande desafio e o alinhamento com prazos. As oportunidades estão atreladas aos nossos avanços. Estamos muito entusiasmados e satisfeitos em ser parte dessa evolução. Na verdade, vemos que essa década será o início de uma nova era para o nosso setor, ditados por novos participantes, como as organizações listadas na Fortune 500 e 100. Vemos grandes empreendimentos em que se tornarão ainda maiores, e também operadores de internet, como a indústria automotiva, as montadoras, se tornando operadores da internet, serão operadores de data centers, investidores em cabos submarinos, como já acontece na nossa indústria. De interconectividade significa que estamos numa nova era para serviços, como já expliquei. É um mar de oportunidades à frente de nós. E estamos empolgados em compartilhar com vocês algumas novidades em que a Dessex fechou algumas semanas o primeiro grupo fechado de Private Equity para lançamento de um ecossistema virtual de peering para grandes empreendimentos nos setores automotivo e de logística, que utilizarão os nossos PTTs em diferentes regiões sob o nome de Data Clusters Group, o que permitirá que as redes de compradores, fornecedores dos dois setores também participem desse super seguro com alta performance ecossistema privado de interconectividade, aumentando a eficiência numa dinâmica one-to-many, many-to-many, em que um ambiente é protegido, reduzindo os riscos de ataques de DDoS, porque o ambiente é fechado, sem intermediários e claro, reduzindo custos. Essa é uma das principais oportunidades para nós suprir a alta demanda por serviços digitais através da participação direta ou com parcerias. Quero convidar a todos os operadores e provedores externos para colaborarem conosco, porque permite atender a diferentes organizações através do peering, oferecendo muita interconectividade, participando ao invés de ficar batendo a cabeça por causa de problemas de tráfego. Não quero mencionar nomes, mas vocês sabem. Obrigado, Ivo, foi excelente. Significa que não somente temos um aumento na demanda de tráfego, como conhecemos e como você falou, mas a percepção dos clientes fica clara. Temos uma rede global de operadores de internet, e alguns setores, como o automotivo, irão se tornar operadores de rede mundiais. Isso é uma grande transformação. Temos visto muitas mudanças nas nossas realidades, como, por exemplo, o que aconteceu com a Telecom virando um banco e o surgimento de fintechs. Agora temos bancos se tornando operadores de internet. Essa é a evolução do mundo. Salvador, sua opinião sobre os desafios e oportunidades. Sim. Bom,
muito já foi dito pelo Ivo e pelo Milton, e para não repetir tudo, eu vejo dois desafios importantes. O primeiro é a interconectividade dos carriers dentro do mesmo continente. No momento, há muitos carriers em atividade com PTTs, pontos de troca em pontos distantes. Vejo que a oportunidade está na diferenciação da oferta de serviço com baixa latência. Acredito que deveria haver mais carriers utilizando as PTTs locais para poderem oferecer menor latência a seus clientes. Acho muito importante, e o nosso maior desafio é atrair mais provedores de conteúdo para terem seus próprios pontos de presença nas cidades menores da região. O Brasil é um mercado muito grande, mas os outros países também podem aproveitar dessa oportunidade para oferecer algo diferente. A oportunidade que já temos isso em mente, como nas capitais com mais de 10 milhões de habitantes. Contudo, temos que ir além e criar mais ecossistemas para peering local nas cidades menores. E pensando na Europa, por exemplo, existem muitos PTTs e as distâncias são pequenas entre eles. Se compararmos com a América do Sul, em que é um continente enorme, as distâncias entre cidades são extensas, por isso o peering local é tão importante. Também é necessário que haja mudança de cultura nas empresas que querem concentrar todo o tráfego num único local para maior custo-benefício. Mas esquecem o problema de latência. É uma oportunidade para as empresas oferecerem um melhor serviço aos seus clientes. E é o caso dos carriers também pensarem nisso. Obrigado, você está certo. É preciso lembrar da dimensão da América Latina, especialmente se compararmos a Europa. Por exemplo, o Brasil é 17 vezes maior em área do que a França, além da enorme diversidade dentro do país. E mais, ainda comparando a América Latina com a Europa, a América Latina só tem 2 idiomas no continente todo, espanhol e português. Bom, Milton, falando do Brasil, que tem tamanhos continentais e é muito bonito, como você mantém o foco levando em conta esse novo mundo virtual que é volátil e complexo? E vamos tentar ser breves por causa do tempo. Eu vou ser breve. No nosso caso, falamos com os nossos principais clientes, orientando sobre o futuro e sobre o que está ocorrendo. Estamos dedicados a entender o que é necessário para atender à demanda de todos. Essa é a nossa abordagem, que é manter o foco nos nossos negócios. E também estamos conversando com o governo e com outros interessados para facilitar o crescimento da NIC Brasil e também do setor. É isso. Obrigado. Ivo, como você mantém o foco nesse mundo virtual? Bom, pessoalmente, eu me exercito fisicamente bastante para manter o foco e tentando não ficar o tempo todo em frente do computador.
Em termos profissionais, é uma pergunta muito válida. Mantenha o foco conversando com os parceiros, os clientes, com o ecossistema, com as empresas de serviços complementares como a construção, mas tem sido muito complicado trabalhar o tempo todo nesse mundo virtual, porque existem limitações. É muito difícil estabelecer parcerias sólidas pela tela do computador. Tentamos nos manter focados e de forma que tentamos ser criativos, de forma a nos comunicarmos com nossos clientes e colaboradores através de diferentes formatos, como webinários, entrevistas interativas, até mesmo eventos sociais virtuais. No final das contas, o desafio permanece. No meu caso, ajuda a manter o foco é a motivação. É mais uma escolha pessoal. E no meu caso é um certo altruísmo, porque tudo o que pensamos é na responsabilidade que pesa na indústria. Quanto mais fizermos, maiores serão os benefícios para as pessoas. Tudo isso mostra que a infraestrutura digital realmente boa oferece a possibilidade de acesso a serviços digitais e a informação. Quanto mais inclusão digital, melhor e mais justa será a qualidade de vida para todos, com menos desigualdade. Dessa forma, a boa infraestrutura digital é fundamental para uma boa qualidade de vida, e isso me motiva e me mantém focado. É uma mensagem muito poderosa. Salvador, como você se mantém focado? Tento me manter focado, repetindo o mantra da missão das PTTs, pensando em diminuir os galos e latência, e que é muito importante. No aspecto pessoal, estar com a família é muito importante. Desligar o computador e conviver com seres humanos, não só através do computador, somos seres humanos, mas tudo isso é verdade. Também falo com os pequenos ISPs. Os grandes normalmente já estão assim bem alinhados, mas os pequenos estão em lugares distantes, e quando me contam suas histórias, me sinto muito motivado, porque, por exemplo, na segunda-feira, conversei com uma ISP que não está próximo de Lima, e ele me contou que está usando mais de 100 megabits por segundo. Ele está a 300 quilômetros de distância, numa localidade no meio das montanhas, e com isso a população do local recebe um serviço tão bom quanto o de Lima, que é de 100 megabits por segundo também. E antes era só 2 megabits por segundo. Isso me motiva a realizar mais coisas, falar com mais pessoas e também criar mais pontos de troca de internet, alavancadas pelas plataformas em locais distantes, que é um grande desafio, mas quando se vê os benefícios sociais, é muito gratificante. Você está certo, e é o mesmo que o Ivo e o Milton falaram. Traz mais benefícios a todos. Estamos em locais diferentes e existem enormes disparidades entre países e regiões. Portanto, se pudermos melhorar a qualidade de vida de muitos através da conectividade e etc., no final das contas, e como eu não falei nesse assunto, tem relação direta com a educação. E falo dessa questão na França, que existem grandes diferenças entre os estudantes que possuem computador, acesso à internet e vivem nas cidades, e os alunos que vivem em regiões distantes ou rurais.
dividem um computador só com toda a família, a internet é ruim, latência alta, impedindo que eles acompanhem as aulas virtuais quando não conseguem ir às escolas de forma presencial. Isso é constatado. Essa enorme diferença no aproveitamento escolar. E os professoras falam isso. Muitos deles conseguem acompanhar de forma razoável as aulas, mas outros não. Isso é um grande problema. E esse é um exemplo. Todos nós estamos trabalhando para resolver isso. Minha última pergunta hoje é: o que os mantém acordados à noite? Começo com o Milton. Você pode responder em português também. Pensando aqui, estamos trabalhando muito, porque a nossa proposta principal é ter uma boa internet aqui no Brasil. Estamos trabalhando basicamente com os pontos de troca de internet, mas temos outras iniciativas também, como treinamento, porque precisamos dar o treinamento técnico para que os profissionais possam realizar um bom trabalho, porque a maioria dos provedores de internet não tem bons técnicos. Dessa forma, estamos oferecendo essa oportunidade de treinamento para melhorar a qualidade do serviço técnico no Brasil. Bom, eu acredito que no nosso caso precisamos trabalhar muito mais, porque nossa infraestrutura não é tão boa como em outros locais. E também temos a questão dos técnicos para atender a demanda no Brasil. Não temos uma quantidade suficiente. Dessa forma, podem ver que temos muitos desafios para chegar no mesmo patamar da Europa e de outros países. É assim que vemos no Brasil. Obrigado, Milton. Salvador, e o que te mantém acordado? Boa pergunta. Eu sempre fico pensando, antes de dormir, como podemos fornecer mais conectividade para as pessoas, e especialmente na nossa região. Há milhões de pessoas que estão excluídas ou subatendidas. Isso é muito importante, criar novos meios de facilitar a inclusão digital, não somente prover, mas tornar acessível em termos de custo, com oferta de banda larga, porque, na minha opinião, uma boa conexão de internet se torna um equalizador da sociedade. Por isso é muito importante que haja boa internet para todos. Muito obrigado. Muito bom. Ivo, que te mantém acordado? O que me mantém acordado é o que mantém focado, como já falei, pelas mesma razão. E digo que somos privilegiados em ter à nossa frente uma década de inovações e muitas oportunidades incríveis para a nossa indústria, que certamente tornará melhor a vida das pessoas em todas as partes do mundo. Isso é o futuro. Um exemplo para ilustrar isso é como
os avanços de tecnologia na nossa indústria pode ajudar a atingir muitas comunidades pequenas ou em locais remotos que ainda não têm esse serviço. E através de transmissão via satélite, incorporada em muitos projetos no mundo todo. Isso levará o acesso a serviços digitais em quase todos os lugares do mundo com uma boa conexão. Facilitará a maior distribuição de conteúdo ao maior número de pessoas em qualquer lugar no país. Pessoas mais desfavorecidas poderão ter acesso a esses serviços e a informação que certamente merecem. O futuro me mantém acordado. Para mim, o céu não é mais o limite para o futuro. Agora é o espaço sideral o limite. Isso me motiva muito e me mantém acordado. Obrigado pelas excelentes perguntas e moderação do painel. Muito obrigado a todos, Yuval Milton em Salvador, por esse excelente painel. Ouvimos mensagens poderosas e vamos lembrar sempre que o futuro nos traz grandes possibilidades, com muitas transformações e oportunidades. O que vocês conquistaram nesse último ano foi surpreendente e muito melhor do que já havia antes. E toca a vida de todos nós, não somente a dos nossos clientes. Temos visto uma transformação completa da nossa indústria e que o futuro do peering é brilhante, é estimulante e há muito a ser feito. Espero encontrar-nos face a face. Eu não sei quando será, mas enquanto isso, tivemos essa oportunidade de compartilhar e conversar sobre nossas experiências pela tela do computador. Mas o fato é que estamos juntos, e nos conhecemos, e assim como no passado, mas devemos continuar otimistas e buscar a concretização desses avanços. Chegamos ao final, passo a palavra para o James. Obrigado, Charles. Foi uma excelente sessão realmente sobre o peering. E agora quero agradecer a todos os nossos patrocinadores que ajudaram a realização do evento. Essa sessão estará disponível sob demanda nos próximos 30 dias. Obrigado a todos e os vejo na próxima sessão. Obrigada a todos.